Pensa um cara assim, macho, um cara assim, destemido, um cara assim que não tem limites para nada, que decidiu uma coisa e vai fazer tudo o que for necessário para chegar lá. Eu hoje vou falar do cara que conseguiu unificar a Índia pela primeira vez e ser o imperador desse vasto império, que na época era o império com mais pessoas dentro dele. Esse cara foi Chandragupta Maurya. Você não conhecia, vai conhecer mais hoje a história desse cara corajoso e competente. Ninguém sabe muito bem a história do Chandragupta antes de 325 a.C. Uns dizem que ele era um órfão, outros dizem que ele era um filho bastardo de um rei. O fato é que é o seguinte, a Índia nessa época tinha vários reinos e uma região meio zoneada. Esse reino, aonde o nosso Chandragupta vivia, era governado pela dinastia dos Nandas. E por algum motivo, o Chandragupta odiava esse imperador ou os Nandas. O fato é que um dia ele invade o Palácio Imperial sozinho com uma espada na mão para matar o imperador. Evidentemente que ele foi devidamente catado, preso, espancado e enviado para uma prisão em qualquer buraco daquele reino para ser depois morto. Chandragupta não ia se fazer de rogado por causa de uma prisão. Provavelmente ele deu uma de Chuck Norris, enfiou um murro na parede, uma cabeçada na parede, abriu um buraco e fugiu rapidamente. Mas serviu a lição de que ele sozinho não ia conseguir resolver o problema. Ele voltou para sua cidade natal. Lá ele fez duas coisas. Se aproximou desse professor que ele tinha conhecido antes, inclusive, um intelectual chamado Kautilya, um homem que depois, inclusive, seria o principal ministro do nosso personagem. E também começou a juntar o povo que estava insatisfeito como ele, porque afinal de contas a vida na Índia era bem ruim. Entre ficar lá passando fome ou trabalhando de servo, os caras foram se juntando a ele. E aí, depois que ele conseguiu formar um pequeno exército, ele decidiu atacar algumas das cidades do Punjab. Aqui uma informação importante. Nós estamos em 325 a.C. Pois bem, pouco antes, Alexandre tinha chegado até essa região do Punjab. A região do Punjab seria mais ou menos o Paquistão hoje em dia. Alexandre chegou até lá, conquistou uma série de territórios na sua longa expedição e justamente parou ali na fronteira quando ele chegou no limite do Império Nanda. Depois ele retornou e morreu. Quando Alexandre morreu, boa parte dos líderes que ele tinha deixado lá para cuidar da região voltou. Com isso, aquele território que tinha sido unificado por Alexandre se fragmentou. Nosso Chandragupta se aproveitou disso com seu pequeno exército e conquistou uma boa parte desse território. E aí seu exército ficou bastante grande e ele decidiu que era hora então de ir atacar o imperador. O seu exército derrota o exército do imperador, chega na capital, invade o palácio, evidentemente que muita gente veio a ter sua cabeça cortada, sua barriga aberta, enfim, aquelas coisas normais nessas guerras daquela época. Quando ele chega no imperador, ele diz para o imperador que se o imperador quiser, ele pode sair com o que ele conseguir levar na mão. Generoso, né? Pois o imperador sai do palácio com o que quer que ele tenha levado e nunca mais soube falar dele. Chandragupta imediatamente se nomeia imperador do Império que ainda era pequeno. Aliás, Chandragupta nomeia-se então o rei daquela região. Esta região, mais ao norte, corresponde ao que hoje é o estado de Bihar, na Índia. A partir daí, ele vai organizar um exército formidável que vai chegar a ter 600 mil soldados e, o mais importante, 8 mil elefantes de guerra. Isso mesmo, elefantes de guerra. Esses elefantes eram treinados com muito cuidado por seus treinadores e quando iam acontecer as batalhas, os treinadores enchiam os elefantes de birita, isso mesmo, de algum aguardente bem poderoso. Os elefantes evidentemente ficavam meio bêbados, mas pior, os elefantes têm um intestino muito pequeno em relação ao tamanho deles. E essa birita provocava gases, que não é exatamente agradável em seres humanos. Imagina num elefante. Pois então a gente tinha um elefante bêbado com gases, conduzido pelos seus criadores, 8 mil. Imagina um exército acostumado a enfrentar seres humanos, eventualmente cavaleiros, e aparece um monte de elefante enlouquecido, gritando, balançando aquelas imensas trombas em velocidade. E em cima dos elefantes tinham pequenos espaços onde ficavam o motorista, digamos assim, do elefante e 3 atiradores de flechas, também muito treinados. Então, se a pessoa conseguia escapar de ser esmagada pelo elefante, tomava uma flechada na orelha e se ferrava. É claro que boa parte dos exércitos inimigos fugiam, e com essa máquina genial de guerra, Chandragupta consegue conquistar o que hoje seria praticamente a Índia de hoje, unificando o território pela primeira vez na história e
esse império era, na época, o maior império do mundo que existia naquele momento. Alexandre tinha morrido, seu império tinha se dividido e não havia nenhum outro império tão grande no mundo. Outra consequência do fim do Império de Alexandre, como eu disse, que foi a divisão. Ptolomeu, que era um dos principais generais de Alexandre, tratou de ir para o Egito, se autoproclamar faraó. Tem um episódio que eu falo disso. Esse Ptolomeu é o antepassado da Cleópatra. Muito bem. Outro deles, Seleuco Nicanor, decide ir para a Pérsia e ocupa ali a região do que era o reino da Pérsia e se também intitula rei daquela região. Seleuco, quando fica sabendo que esse indiano estava conquistando tanta coisa, decide montar um exército para enfrentar o exército de Chandragupta. E, obviamente, é derrotado. Mas ele tinha um exército grande, tinha uma terra muito grande e era um cara inteligente, chama o Chandragupta e fala: amigão, vamos ficar amigo? Em vez de a gente ficar guerreando, a gente faz um acordo aqui. O Seleuco, então, abre mão de um território que fazia parte do império dele, que seria o leste do Afeganistão de hoje, oferece a sua filha para se casar com o Chandragupta e, em troca, o Chandragupta dá para ele 500 elefantes. Foi o melhor negócio da vida para o Seleuco. Por quê? Porque, embora ele tivesse ido lá para a Pérsia e tivesse dito que ele que mandava, tinha outros generais que também estavam afim. E aí, por causa dos 500 elefantes, que vêm junto com seus adestradores, Seleuco vai derrotar todos os adversários numa famosa batalha em Ipsos e se tornar efetivamente o imperador da Pérsia. E a dinastia Seleucida vai durar por muitos e muitos anos. Os romanos vão combater os Seleucidas muitos anos depois. Voltando ao nosso Chandragupta, outra característica absolutamente única. Ele tinha uma guarda pessoal, como se fosse uma pré-guarda pretoriana, né, que os romanos teriam depois, de 500 soldados. Não eram soldados, eram soldadas. Isso mesmo, ele tinha uma guarda pessoal de 500 mulheres incrivelmente treinadas. Tinham mulheres gregas, tinham mulheres indianas, tinham mulheres da região que é o Afeganistão. Enfim, eram mulheres super treinadas e super leais. E ele não ia no banheiro sem elas em volta, porque ele, claro, sabia o risco que ele corria de ser morto a qualquer momento. Então, aonde ele fosse, essa guarda o acompanhava, o que garantiu que ele nunca fosse assassinado e, inclusive, tivesse essas vitórias nas batalhas, porque ele sempre participava das batalhas. Outra coisa importante, ele não mandava o exército e ficava no palácio esperando. Ele ia junto, montado num elefante, com 4 dessas mulheres, disparando flecha também. Outra coisa é que o palácio que ele construiu era absolutamente extraordinário e ele nunca dormia no mesmo quarto, de novo, com medo de assassinato. Ele também, de certa maneira, foi um dos caras que primeiro teve o que a gente pode chamar de harém. Embora não fosse chamado com esse nome, ele também tinha uma área do palácio com várias mulheres para ele conviver. O império que Chandragupta construiu tinha como limites o Himalaia ao norte, o Afeganistão, na verdade o rio Cabul, que fica dentro do Afeganistão, a oeste, e a cordilheira Vindhya ao sul. Portanto, só não fez parte do império dele o extremo sul da Índia, que ficava depois dessa cordilheira, que realmente era difícil de passar, e porque também era uma região com muitas florestas, difícil de penetrar. Mas você vê que o império, portanto, ocupava, como eu tinha dito, quase toda a Índia e até mais, pedaço do Afeganistão e outras partes ali da Ásia. Foi um cara absolutamente brilhante e importante, que ao longo do seu reinado fez questão de tentar melhorar a vida da sua população. E ele era tão preocupado com essa questão da população conseguir ter uma vida melhor. É claro que ele conseguiu melhorar, mas é claro que ele não conseguiu resolver, porque imagina aquela população gigantesca, centenas de anos subjugada, enfim. Depois de 20 anos no poder, ele decidiu abdicar para o filho, que assumiu como imperador, e seguiu um monge considerado um homem santo na época, Bhadrabal, que era da religião jainista, e foi com esse monge até uma cidade sagrada, e lá, em solidariedade ao que sofria boa parte da população, de fome, foi um momento particularmente difícil, teve problema de safra, problema de excesso de calor, enfim, houve uma falta generalizada de comida, e lá ele praticou um ritual religioso do Salekana, que é não comer até morrer. Portanto, esse homem que havia conquistado o mundo conhecido, que havia criado estabilidade numa região onde estabilidade era uma palavra desconhecida, num determinado momento passou o poder e decidiu se tornar uma seta e morreu desta forma. O Império Maurya duraria por mais de 100 anos, o filho de Chandragupta também foi um rei competente, mas ele deixou um neto, Asoka, que até daria para fazer um vídeo só sobre ele. Não vou falar muito, mas Asoka, além de ter mantido o reino e expandido um pouco, foi um homem absolutamente brilhante do ponto de vista cultural, expandiu construções importantes, algumas delas até hoje estão de pé, se tornou budista e com isso apoiou a expansão do budismo na Índia. Enfim,
Ashoka foi outro personagem formidável. É curioso, né? Numa região que durante centenas de anos permaneceu absolutamente zoneada, pequenos reinados, pequenos reis, sempre guerreando entre si, absolutamente instável, fragmentado, surge esse personagem que decide que vai botar ordem na casa, sabe-se lá, né? De onde bateu isso, e o cara tem o talento para fazer isso, e o talento, inclusive, que vai fazer com que a sua família, durante mais de 100 anos, consiga manter isso unido. Depois da morte de Ashoka, infelizmente, os próximos príncipes, reis, não foram tão competentes e o império vai acabar se desfazendo a partir de 200 e pouco antes de Cristo. Mas foi um personagem absolutamente genial, surgido do nada, que mudou a história da Índia. Chandragupta Maurya.